Olá, amigos do canal da Aprovação PGE. No vídeo de hoje nós iremos analisar se é possível ou não a utilização de ação rescisória, isso mesmo, ação rescisória, para fazer com que determinado julgado fique de acordo com a jurisprudência do STF. Isso consta no informativo de número 1155 e tem relevância para sua próxima prova de concursos da Advocacia Pública. Meu nome é Gustavo Andrade, sou um dos coordenadores aqui do Aprovação PGE e já te convido a participar da nossa Black Week, que vai ocorrer no dia 5 de novembro. Para isso, é bem simples, clica no link que está aqui na descrição desse vídeo, se inscreve e você vai aproveitar o maior desconto, a maior oferta da história do Aprovação. Agora, sem mais delongas, a pergunta que a gente tem que responder é a seguinte: é cabível ação rescisória a fim de fazer prevalecer a tese de repercussão geral fixada no recurso extraordinário 574706, o tema de repercussão geral 69, e esse tema ele definiu que o ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS. Então, qual é a questão aqui, pessoal? Digamos que determinado contribuinte, ele entrou em juízo, ele teve uma discussão judicial para definir se o ICMS incidiria ou não na base de cálculo da incidência, se o ICMS, compõe ou não a base de cálculo de incidência do PIS e da COFINS. Essa foi a discussão que ele teve lá no passado. E aí, houve uma decisão judicial dizendo que o ICMS compõe a base de cálculo da incidência do PIS e da COFINS. Esse é o caso concreto que foi analisado e foi definido. Posteriormente, veio o STF e definiu, em sede de repercussão geral, que o ICMS não compõe a base de cálculo de incidência da PIS e da COFINS. Ou seja, a decisão do STF foi contrária à decisão proferida no caso concreto analisado pelo contribuinte no qual se debateu aquilo. Então você tem um confronto de decisões, sendo que uma decisão é em sede de repercussão geral proferida pelo STF. E aí a questão que se tem pode, naquele processo anterior, que foi contrário à decisão do STF, é possível uma ação rescisória dentro daquele processo, no âmbito daquela questão, para que se faça valer o julgado do STF? O STF entendeu que sim. Olha só, pessoal. Tese fixada: cabe ação rescisória para adequação de julgado à modulação temporal dos efeitos da tese de repercussão geral fixada no julgamento 574706, tema 69 de repercussão geral. É cabível, em razão da existência de precedente qualificado com caráter congente, que é o da repercussão geral, e, olha só aqui, da ausência de alteração na orientação jurisprudencial à época do julgamento, ação rescisória para adequar decisão judicial transitada em julgado à modulação temporal dos efeitos da tese de repercussão geral fixada no recurso extraordinário 574706, tema 69 de repercussão geral. Conforme a jurisprudência desta Corte, o precedente firmado no julgamento do tema 69 de repercussão geral possui caráter congente, leia-se, obrigatório, inclusive quanto à adequada compreensão do seu alcance temporal. Neste contexto, a autoridade da decisão do STF pode ser imposta ainda que haja título executivo judicial anterior, ou seja, sentença judicial transitada em julgado anterior, desde que se proceda, obviamente, ao ajuizamento da ação rescisória com o fim de adequar o julgado à modulação dos efeitos. Ademais, no caso, a definição da modulação temporal nos embargos de declaração não configura alteração de orientação, pois foi a primeira vez que o STF se manifestou especificamente sobre o tema. Dessa forma, não houve qualquer alinhamento do acordo rescindendo com o precedente do STF à época da decisão, com posterior superação, a ensejar o óbice ao cabimento da ação rescisória. Com base nesses entendimentos, o plenário, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, tema 1338, bem como reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, para negar provimento ao recurso e fixou a tese anteriormente citada. E a tese ela fala justamente isso, que é cabível a ação rescisória, desde que dois requisitos sejam
comprovados, que é a existência de precedente qualificado com caráter congente, que é justamente o precedente do STF, no caso, e a ausência de alteração na orientação jurisprudencial à época do julgamento. E é justamente isso que ele fala. Quando houve o julgamento do embargo de declaração, lá no tema 69, não houve uma alteração de entendimento do STF sobre a questão. Não houve alteração. Foi a primeira vez que o STF veio a tratar sobre aquele ponto. Então, em razão disso, é possível o manejo da ação rescisória. Então, fique atento. Eu acredito que essa é uma questão que pode cair aí em concursos, principalmente porque envolve direito processual civil, envolve um tema de repercussão geral, dois temas de repercussão geral, né? O tema 69 e o atual, que é o tema 1338. Então fique atento, leve para sua prova que é cabível essa ação rescisória para adequação de julgado à modulação temporal dos efeitos da tese de repercussão geral fixada no julgamento do recurso extraordinário 574706. Ok? É isso aí, meus amigos. Eu tenho certeza que esse julgado ele pode estar na sua próxima prova. Curtiu? Dá um joinha aqui. Se ficou com alguma dúvida, comenta. A gente está aqui para aprender juntos. Lembrando que dia 5 de novembro, isso mesmo, nós teremos a Black Week aqui no Aprovação PGE. O link para inscrição, você já sabe, está aqui na descrição do vídeo. Então, até o próximo vídeo. Um abraço.